E aí, pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão? Hoje nós vamos ver as semanas 3 e 4 do PET 5. E o tema das semanas 3 e 4 é posição de um plano e uma esfera. Então, mais uma vez, antes da gente iniciar aqui, se você ainda não tiver visto o primeiro vídeo das semanas 1 e 2 do PET 5, né, que eu falei especificamente sobre área e volume de esferas, volta lá, assiste. Posso deixar também um card aqui nesse vídeo indicando o vídeo anterior. E vamos ver então o que seria isso daqui, olha, posição de um plano e uma esfera. E para começar aqui também, hoje, a palavra-chave vai ser matemática. Me manda matemática lá no WhatsApp para vocês garantirem a presença de hoje, ok? Começando aqui então no exemplo 1. O primeiro exemplo que nós temos é: um plano secciona uma esfera a uma distância de 6 centímetros do seu centro. Sabendo que o raio R da esfera mede 10 centímetros, determine o raio R, o raiozinho, né, minúsculo, da seção circular formada. Então, esse raio R aqui, maiúsculo, é referente ao raio da esfera, e esse raio R minúsculo é referente ao raio da seção circular formada por esse plano na nossa esfera. Então, aqui a gente tem uma esfera. Olha, aqui nossa esfera, né, aquele O aqui é realmente simbolizando o nosso centro, a nossa origem aqui da nossa esfera. E aqui nós temos essa parte de cima aqui indicando o plano circular dessa esfera, onde nesse plano circular nós temos esse raiozinho R minúsculo aqui, e esse raiozão R maiúsculo aqui é o raio da esfera. Como que a gente vai calcular isso daqui, sabendo que no caso o nosso raiozão, nosso R, ele mede 10 centímetros, e o exercício pediu para a gente descobrir o valor R da nossa seção circular. Repara bem que a figura formada aqui dentro da esfera está parecendo o quê? Olha, nós temos um ângulo reto aqui, nós temos o valor 6, né, que é a distância do centro da esfera até esse plano, né, seccionado pela esfera aí. E nós temos também o valor R, que é o raio da esfera. Com esses três elementos, olha, bem destacados aqui, de azul, verde e vermelho, nós temos o quê? Nós temos um triângulo retângulo. Quais são os elementos do triângulo retângulo que nós temos? Hipotenusa e catetos. E a partir dessas informações, nós vamos resolver então essa questão aqui pelo quê? Qual que seria, no caso, o teorema mais conhecido envolvendo aí o triângulo retângulo? É o próprio teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, a ao quadrado, referente à hipotenusa, é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O valor a é o valor do raio da esfera, ou seja, é 10 ao quadrado. O valor b, tanto faz eu chamar o valor de b de 6 ou de r, aqui a ordem não interfere. Então aqui nós teremos 6 ao quadrado mais o valor r ao quadrado. Feito isso, o que eu tenho que fazer então é descobrir o valor r, ou seja, esse valor 6 ao quadrado eu vou passar ele para o lado de cá. 10 ao quadrado é 100. 6 ao quadrado é 36. Só que o 6 ele estava positivo de um lado, ele passa negativo do outro. Igual a r ao quadrado. Feito isso, olha, 100 menos 36 vai dar 64. Igual a r ao quadrado. E agora, para tirar a raiz, o que eu tenho que fazer? Pega esse quadrado, né, passo ele em forma de raiz. Então, aqui nós teremos raiz quadrada de 64 igual a r. Fazendo, então, essa raiz quadrada aqui, nós teremos que o nosso valor é 8. E, como foi dado, né, em centímetros a nossa distância, aqui o nosso r, né, o nosso raio da seção circular ali, formada pelo plano na esfera, é de 8 centímetros. Christian, mas na raiz ali eu lembro que pode ser positivo e negativo. O que a gente vai fazer aqui nesse caso? Mas a gente não está falando de medidas. Eu estou falando da medida de um dos lados do nosso triângulo retângulo, ou da medida do raio da nossa esfera, da nossa seção circular da esfera. Então, medidas, a gente nunca utiliza o valor negativo, a gente sempre considera os valores positivos. Então, o valor aqui é mais ou menos 8, como raiz quadrada de 64 na resposta, né? Mas aí a gente só utiliza mesmo o valor 8 centímetros como resposta aqui. Ok? Passando aí para o nosso exemplo 2. É o seguinte, banco de itens. É uma questão, né, do banco de itens lá do CIMAV.
Então, nós temos aqui, olha, 4 planos, P1, P2, P3 e P4, interceptam uma esfera de centro O e raio R. Então, o quadro a seguir mostra as distâncias desses planos ao centro da esfera. Então, nós temos o quadro. Uma dica é o seguinte: não perde tempo, às vezes, analisando muito o quadro, a tabela, o gráfico que o exercício te der, não. Já parte para a pergunta, depois você volta analisando nas tabelas, os gráficos, os quadros, para realmente saber o que eu preciso de entender ali naqueles gráficos ali. Sabe-se que D1, né, referente ao diâmetro. O diâmetro 1, diâmetro 2, diâmetro 3, diâmetro 4, ele é menor que o raio da esfera. A circunferência de menor raio, resultante dessas interseções, pertence ao plano. Então, nós olha aqui toda essa informação, que é a parte mais importante do nosso exercício daqui, olha. Eu sei que o diâmetro 1 ele vai ser menor do que o diâmetro 2. O diâmetro 2 é menor do que o diâmetro 3. O diâmetro 3 é menor do que o diâmetro 4. E, logicamente, né, o diâmetro 4 aqui menor do que o raio da nossa esfera. Se eu estou falando que o diâmetro já é menor do que o raio, nesse caso, né? O raio, nós sabemos que o raio, né, é o dobro do diâmetro. Desculpa, é o inverso. O diâmetro é o dobro do raio. Ou seja, o raio, então, é a metade do diâmetro. Então, a partir dessas informações, dessas noções, a gente consegue identificar aqui também. Olha, até coloquei uma esfera de raio R para a gente poder tentar entender aqui o que está acontecendo nesse caso. Isso aqui tudo, olha, tá vendo? É o nosso raio da nossa esfera. O diâmetro 4, que é o que está mais próximo de R, a gente já sabe que o próprio diâmetro de 4, né, o próprio diâmetro 4 ali, ele já é menor do que o nosso raio. Então, eu posso falar que esse valor aqui é algo aproximado do diâmetro 4. Já o diâmetro 3, ele ainda é menor do que o diâmetro 4. Então, vamos colocar o diâmetro 3 aqui dentro ainda do diâmetro 4. Então, esse de laranja eu estou colocando que é o diâmetro 3. Diâmetro, né, no caso, é a medida de um extremo ao outro da nossa esfera, da nossa circunferência, que passa pelo centro dela, ok? O diâmetro 2 ainda é menor do que o diâmetro 3, ou seja, nós teremos aqui, então, olha, o diâmetro 2 aqui no meio ainda. Então, o diâmetro 2 fica aqui, ali no meio. Só que o diâmetro 1, reparem que o diâmetro 1 ainda é menor do que o diâmetro 2. Então, o diâmetro 1 ele vai ficar aqui no meio, aqui no centro de todas elas. Isso no caso do diâmetro. Se eu estou falando do diâmetro, eu já falei com vocês que o raio é a metade do diâmetro. O que isso significa? Que a metade, aqui, olha, né, nós teremos o valor do diâmetro 1, no caso. Só analisando, então, pelos diâmetros, nós já sabemos que ele vai ter também um menor raio. Ou seja, o exercício não quer saber o menor raio? O menor raio pertence a qual diâmetro? O diâmetro 1. E o diâmetro 1 está em qual plano? Está o plano P1. Então, a resposta é a alternativa A. Ok? E para a gente finalizar aqui a nossa aula de hoje, vai ser bem rapidinha, né? Uma pessoa fez 4 cortes paralelos igualmente espaçados em uma laranja esférica, dividindo-a nas 5 partes indicadas na figura. Então, a gente tem a esfera aí. O exercício quer saber o quê? Em relação a essa divisão, é correto afirmar que, antes da gente avaliar as nossas alternativas, nós já sabemos o seguinte, que as distâncias de cada um desses planos, de cada um desses cortes que essa pessoa fez na laranja, na nossa esfera, vamos tratar como esfera aqui, né? São iguais. Olha só, as distâncias aqui entre esses cortes, todas eles são iguais. Isso significa o quê? Que essa área ou esse volume aqui do 1, ele tem que ser semelhante, né? Ele tem que ser congruente ao volume, à área do espaço 5, porque eles vão ter as mesmas distâncias. No caso aqui do 2, ele tem que ser também proporcional ao 4, porque eles vão ter as mesmas distâncias, eles estão mais ou menos na mesma posição. Olha, o 1 e o 5 eles estão nos extremos. Pensa no nosso globo terrestre, é como se eles estivessem nos polos, norte e sul. Já os valores 2 e 4, os planos 2 e 4, eles já estão ali, ó, próximos ao centro e também próximos aos polos. Então, eles têm as mesmas distâncias. E no caso, o valor 3, ele é o diferentão, ele vai ser o maior que nós teremos, olha. Vamos considerar só aqui, olha. O 3, tá vendo? Olha, ele passa muito além da nossa linha que nós temos ali. Então, o 3 é o nosso maior. Tá.
A partir dessas informações ali, o que a gente pode realmente afirmar? Todas as partes obtidas têm o mesmo volume? Não. A gente conseguiu verificar aqui que o 1 e o 5 têm o mesmo volume, o 2 e o 3, o 2 e o 4, eles também têm o mesmo volume, a mesma área, mas todos não têm. A parte 3 é a de maior volume. Sim, nós verificamos isso aqui. Então, a alternativa aqui já é a letra B. Mas vamos ver as outras. O volume da parte 1 é maior que o volume da parte 2. 1 é maior do que 2? Não, o 1 é menor do que o 2. Olha, repare que o 2 aqui ainda tem umas sobrinhas de lado aqui em relação à parte 1. Agora a letra D. Não foram obtidas duas partes com o mesmo volume. Foram obtidas, olha, a 1 e a 5 foram iguais, a 2 e a 4 também. Então essa aqui também não é. A alternativa é a seguinte: a soma dos volumes das partes 4 e 5 é menor do que a soma dos volumes das partes 1 e 2. Então, se a gente pegar aqui, olha, 1 e 2 e somar, vai ser igual ou menor, né, no caso, que as partes 4 e 5? Se eles são iguais, 1 e 2, com os respectivos valores 4 e 5, significa o quê? Que os valores vão ser iguais. Por mais que eu estou somando um grande com um pequeno, depois pegando um pequeno com um grande, mas esses grandes e pequenos são iguais. Então, essa aqui também é, no caso, não é menor, é igual. Então, aqui a única realmente alternativa que nós temos, que é a correta, né, que nós já encontramos, é a alternativa B. Então, pessoal, essa aula foi realmente bem mais sucinta, referente às semanas 3 e 4 do PET 5. Mais uma vez, fiz essa divisão das aulas como semana 1 e 2, semana 3 e 4, porque o próprio PET de vocês já foi dividido dessa forma em semanas 1 e 2, semanas 3 e 4. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda lá no WhatsApp. Não esquece também de me mandar a palavra-chave por lá. E é isso, até a próxima, bons estudos e tchau!